Bom dia, pessoal. Bom, hoje nós vamos ver esses três governos, né? A administração política de 1989 até os dias atuais. Só que nós vamos começar com esses três presidentes aí. O primeiro, que é o Fernando Collor de Mello, que ele governou o Brasil de 1990 a 1992. Em 1889, o povo, né, voltou a ir às urnas e eleger diretamente o presidente. E Fernando Collor de Mello saiu vitorioso desse pleito, né, com discurso de pôr fim à hiperinflação e melhorar a vida dos brasileiros. Outra bandeira de campanha era acabar com o cargo de funcionários públicos com elevada remuneração e baixa produtividade, ou seja, esses funcionários públicos que têm cargos com salário altíssimo e pouco produz. E o que lhe valeu, né, o apelido de caçador de marajás. Collor era apelidado de caçador de marajás, porque ele falava que muitos funcionários públicos sentavam lá na cadeira e não faziam nada. Então ele ia acabar com isso. Sendo que em Alagoas o que mais tem é marajá. São pessoas que têm cargos públicos ganhando um salário altíssimo sem fazer nada. Bom, Fernando Collor, ao assumir a presidência, tomou medidas drásticas para controlar a inflação. Lançou um plano econômico que incluía confiscar os ativos financeiros, congelar preços e salários, elevar impostos e restabelecer o cruzeiro como moeda nacional. Ao mesmo tempo que iniciava a formalização do Mercado Comum do Sul, ou seja, o Mercosul, composto inicialmente da Argentina, Uruguai, do Paraguai e do Brasil, o governo adotava políticas liberalizantes, privatizando as grandes empresas estatais e diminuindo a intervenção do Estado na economia. O fracasso na solução da crise desgastou a imagem de Collor. A reputação do presidente ficou ainda mais comprometida após várias denúncias de corrupção. Em 1992, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, a CPI, para investigar as denúncias contra o presidente e a sua cúpula, né? O que acontece? A cúpula do governo, né? E as repercussões resultaram em um movimento popular que exigia o impeachment de Collor. A articulação da população anos antes para pedir eleições diretas, que acabou por levar Collor à presidência, se repetiria anos depois para tirá-lo de lá. Eu me lembro, gente, que nessa época muitas pessoas votaram no Collor por ele ser um presidente novinho, por ele ser um presidente bonito, né? Bonito, novinho, todo tchutchuquinho, né? Que a gente antes só tinha presidente idoso. Então, poxa, não, vamos votar num presidente novo, tem uma cabeça nova, tem uma cabeça para frente. Era atleta, né? Porque Collor, a campanha do Collor, ele fazendo caminhadas, corridas, né? Então vamos votar numa cara nova, uma pessoa nova, uma mente mais para frente. Gente, essa mente para frente aí só durou 2 anos no poder e ele foi pressionado a renunciar por causa do impeachment. Né? Foram roubos altíssimos. O maior erro do Collor foi querer comer o bolo sozinho.
E não querer fatiar o bolo. Esse foi o erro do Collor, né? Comer o bolo sozinho. Uma roubalheira danada. Pessoas dormiram, dormiam, né? Dormiram ricos, milionários, acordaram pobres. Porque da noite para o dia, ele confiscou todo o dinheiro. Quem tinha dinheiro nos bancos, tinha aplicação, simplesmente dinheiro de todo mundo ficou preso. Muitos empresários perderam tudo. Teve gente que se matou porque acabou o dinheiro, acabou empresas acabaram. Então, foi um governo assim bem crítico mesmo, o governo do Collor. E em setembro, dia 29 de setembro de 1992, foi aprovado o pedido de impeachment e Collor foi afastado do cargo até o julgamento final. A gente já viu isso, né? Com a Dilma, agora está vendo com Witzel. E na tentativa de evitar uma deposição, Collor renunciou. E em 29 de dezembro, mesmo assim, o Congresso prosseguiu o julgamento e cassou os direitos políticos do ex-presidente por 8 anos. Ele ficou inelegível por 8 anos, né? Depois de ele ter feito essa roubalheira toda aqui dentro do Brasil, muitas pessoas... a minha família sofreu com isso, né? Porque a minha mãe tinha vendido uma casa, o dinheiro da minha mãe estava numa aplicação, ela perdeu. Ela veio receber esse dinheiro muitos anos depois, totalmente defasado, né? Porque teve desvalorização a nossa moeda, então ela perdeu praticamente o dinheiro, praticamente todo da casa, né? Porque o que ela recebeu foi muito inferior. Isso aconteceu com milhares de pessoas aqui, né? Eles disseram que não iam mexer com a caderneta de poupança, porque na época a caderneta estava dando dinheiro, a inflação estava alta, a caderneta estava dando dinheiro, rendendo juros, né? Então, muitas pessoas botaram dinheiro na caderneta de poupança porque eles disseram que não iam mexer. Simplesmente, eles mexeram da noite para o dia, eles mexeram na caderneta de todo mundo. Bom, Collor saiu do governo. Quem assumiu o governo foi seu vice. Foi Itamar Franco, o vice-presidente, que já governava o Brasil desde 2 de outubro, assumiu oficialmente a presidência da República e herdou um país em grave crise política, já que o presidente, legalmente eleito, havia sido destituído do cargo. E por essa razão, Itamar optou por um governo de conciliação, convidando para os ministérios representantes de quase todos os partidos políticos. A lei da boa vizinhança, né? Vamos chamar um pouquinho de cada partido para a gente fazer uma junção, uma união e todo mundo trabalhar junto. Bom, foi um governo, né, de cunho nacionalista, com incentivo à industrialização, adotando a prática de isenção de impostos em troca de criação de empregos. Mesmo com essa característica, manteve outras da política neoliberal, ao privatizar empresas como a CSN, a Cosipa e a Embraer, né? Eles privatizaram essas empresas. E a preocupação com a economia continuava, pois permanecia a inflação alta e a recessão econômica e a alta taxa de desemprego, gente. Né? Porque quando há uma crise econômica muito grande, a primeira coisa, as pessoas, né, que sofrem são os trabalhadores, que ficam desempregados. E buscando solução para essa crise, um novo plano foi elaborado pela equipe econômica do ministro da Fazenda, que foi Fernando Henrique Cardoso. O chamado Plano Real, foi quando surgiu a nossa moeda. Esse novo plano, né,
visava estabilizar a economia, mas não houve medidas drásticas como congelamento de preços ou salários. Em julho de 1994, a moeda do Brasil passou a ser o real, em que permanece até hoje. Com isso, Itamar terminou seu governo com grande popularidade e ainda alavancou, a candidatura de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República em 1994. Bom, nós podemos chamar Fernando Henrique Cardoso de FHC. Ele era mais conhecido como FHC. Foi com a sua equipe, o responsável pela formulação do Plano Real, que proporcionou a estabilização da economia. Em 1997, FHC conseguiu aprovar no Congresso uma emenda constitucional garantindo a reeleição. Gente, nessa época não tinha reeleição. Nessa época ficava 4 anos e depois passava para outro governante. Só que com a FHC, ele simplesmente conseguiu, com uma emenda, botar a reeleição. Então, tá até hoje assim, Você fica 4 anos, depois você tenta de novo se reeleger e fica mais 4 anos, no total de 4 anos. Eu, particularmente, acho que não deveria ser assim. Tinha que ser 4 anos, sai e entra outro. Porque quando você deixa 8 anos a pessoa ali, você está dando chance para ela roubar mais ainda. Bom, essa lei permite que governadores, prefeitos e o presidente da República sejam eleitos para 2 mandatos consecutivos de 4 anos cada, E seu governo, semelhante aos anteriores, ele continuou com o processo de privatizações. FHC, ele continuou privatizando. E muitos setores da sociedade foram contrários à venda de empresas como a Vale do Rio Doce. Hoje ela é apenas Vale. Mas aquela que tem que teve Brumadinho, que teve Mariana, Essa daí é a Vale. Antes era a Vale do Rio Doce. Aí agora, como ela foi privatizada, ela é só Vale. E ele, para privatizar essa empresa, ele alegou que ela dava muito prejuízo ao governo. E o dinheiro dessa privatização, ninguém viu aonde foi parar esse dinheiro. E no ano seguinte, a Vale do Rio Doce foi a empresa que mais deu lucro para o capital. Quem comprou uma parte da Vale do Rio Doce foi o capital estrangeiro. Muitas pessoas compraram cotas, da Vale do Rio Doce. Bom, o líder mundial na área de mineração. Essa empresa era líder mundial na área de mineração. As barragens de Brumadinho, agora eu lembrei, tinha fugido esse nome. A barragem de Brumadinho e Mariana. É essa empresa aí, gente, que está causando esse danos todo ao meio ambiente, E é uma empresa que não é mais do governo, é uma empresa privada, Ela é capital estrangeiro. A maior parte da Vale é do capital estrangeiro. E a Telebrás também, de telefonia, foram também privatizadas e várias rodovias federais e bancos estatais também foram privatizados. Ainda sob a perspectiva da política neoliberal, o governo reduziu seu papel como produtor direto de bens e serviços econômicos, mantendo apenas como regulador do desenvolvimento econômico. E para efetivar esse papel, ele criou agências reguladoras como a Anatel, a ANEEL, Agência Nacional do Petróleo,
o gás natural, o biocombustível e entre outras. Na saúde, o Programa Brasileiro de Combate à AIDS foi premiado por ter distribuído gratuitamente um coquetel para o tratamento da doença. E houve a introdução de medicamentos genéricos com preços mais baixos. Ou seja, antes a gente não tinha isso, né? Aí, no governo FHC, começou a entrar medicamentos genéricos. O que a gente compra até hoje com preço mais baixo, né? Então, foi no governo de FHC. Inclusive, esses coquetéis que as pessoas que contraíram o vírus da AIDS, né? Eles são obrigados a tomar esse coquetel todos os dias para controlar a doença. Bom, com isso tudo, as mazelas sociais, como desnutrição e outras doenças ligadas à pobreza, permaneceram com níveis altos. A desigualdade econômica ainda se manteve como um dos grandes desafios para os governos futuros. Com tudo isso, não conseguiu controlar essa parte. Em seus governos foram criados alguns programas sociais para atender a população carente, né? Como a Bolsa Escola, a Bolsa Alimentação, o Vale Gás. E nesse período foi implantado o gasoduto Brasil-Bolívia, uma via por onde o gás natural produzido na Bolívia é trazido e usado como fonte de energia no Brasil, principalmente em grandes empresas. Lá no início do segundo mandato de FHC, né, em 1999, em meio a uma crise econômica internacional, houve forte desvalorização da moeda brasileira, que teve como efeito o aumento na taxa de desemprego. A popularidade de FHC caiu em razão desses acontecimentos e da crise de energia elétrica ocorrida em 2001, enfrentando grande oposição na política e insatisfação popular de FHC. Ele não conseguiu eleger o seu sucessor nas eleições de 2002. Nessa época, gente, existia apagões. Ficava a região toda, né? Várias regiões do Brasil ficavam às escuras, porque os apagões, ficava todo mundo no breu mesmo. Não tinha luz por causa desses apagões nesse período. Era horrível, horrível, gente. Ficava tudo às escuras. E devido a essa crise toda, né, que ele já vinha enfrentando, a desvalorização do real, o real, ele logo que ele foi implementado, né, eu me lembro que o real, ele ficou mais caro que o dólar. Se não ficou mais caro, ele ficou equiparado ao dólar. Foi assim um momento assim muito bom para a economia. Depois ele teve uma desvalorização, né, e até hoje uma desvalorização enorme em relação ao dólar, né? Uma desvalorização muito grande que acabou com a popularidade do FHC. E ele não conseguiu eleger o candidato que ele estava apoiando. E o próximo, quem entrou, foi o Lula. E nós vamos ver o governo Lula na próxima videoaula. Bom, aqui são os exercícios da página 19 e 20, né, do livro. Hoje, dessa vez só tem 2 paginazinhas, mas procurem fazer para a gente poder tirar dúvidas. Anotem o que vocês não entenderam para na vídeo, na aula online, vocês possam perguntar e tirar dúvidas, ok?